Tudo o que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1. Muito boa noite para você, 6 horas e 52 minutos. Você está no melhor dial esportivo do Brasil e do mundo, aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Continua acompanhando, né, a coletiva no Fluminense, né? Por enquanto nada ainda na movimentação por lá. O atleta, né, na verdade o Fred, e nem a cúpula tricolor falando por enquanto. Mas quem falou lá em São Paulo na equipe do Palmeiras, inclusive, achava que o Fred poderia se aposentar na equipe do Fluminense, foi o ex-companheiro dele, o Jean. Vamos acompanhar o que ele tem a falar. Afinal, um atleta tão experiente quanto o Fred. Muito. Nossa, na hora que eu vi a notícia também, já falei, caramba. Mas futebol tem disso, né? Quando você acha que um cara vai realmente se tornar um ídolo, o Fred, pra mim, alguém tinha que fazer uma estátua pra ele lá no Fluminense, por tudo que ele fez, por tantos gols, por tantos títulos, né? Se você for pensar direitinho, quando ele chegou no Fluminense, o Fluminense era grande, sempre foi. Mas quando ele chegou, de 2009, se eu não me engano, né, até 2016, poxa, 2 títulos brasileiros, o cara foi artilheiro do Campeonato Brasileiro 2014, perdendo um monte de jogos ainda, devido à Copa, né? Perdeu um monte de jogo, ainda foi artilheiro, então são coisas assim que eu pensei, né, que o clube, não sei também se aconteceu ou não, mas eu pensei que ia ter algum certo esforço, né, para que ele se aposentasse lá. Se fosse eu, pelo menos, daqui você não sai. Mas enfim, cada um tem um motivo, cada um tem uma história, né? A gente não posso aqui ficar julgando ninguém, mas realmente me pegou de surpresa, assim como todos os torcedores do Fluminense. Tá aí, esse é o Jean se manifestando sobre essa questão. O fato é que o Fluminense tem um confronto importante no próximo final de semana e não terá Fred. Muito provavelmente deve ser o Richarlison, o centroavante da equipe, como o próprio Gabriel Esquerdo informou no finzinho do Beck. E seguimos para falar agora de seleção brasileira. Brasil! Afinal, o Brasil repetiu 7-1. Tá certo que foi contra a equipe do Haiti, mas o placar foi repetido pela seleção brasileira. O Brasil que encaminhou a classificação para a próxima fase, já que enfrenta na próxima rodada a equipe do Peru, enquanto o Equador enfrenta o Haiti. O Brasil é líder do grupo B com 4 pontos. E quem falou na seleção brasileira foram vários personagens que falaram. E primeiro vamos ouvir o Renato Augusto falando sobre a repetição do placar 7-1, né? Um número complicado para o Brasil. É bom, mas eu não penso muito nisso. O futebol não te dá tempo nem para curtir e nem para lamentar, porque você logo depois já tem outro jogo. Então foi legal, foi 7-1, vencemos, mas a gente tem um jogo mais importante ainda agora contra o Peru, então pensamento já é na seleção peruana. Outro que falou foi o meia Felipe Coutinho, sobre o jogo, sobre a questão dos gols que marcou. Foi uma das principais peças durante a partida e ele vai falar sobre o assunto. Foi um bom jogo, falando do jogo, foi um bom jogo, o time jogou bem, fizemos aquilo que o treinador pediu, tentamos finalizar mais e, claro, o time jogou bem. E falando do gol, uma jogada que eu sempre tento e hoje fui feliz. E ele falou também sobre a melhor atuação que teve e também o que falta para a seleção brasileira. De repente foi, mas tenho muito a aprender ainda, muito a evoluir, espero poder aprender com os meus companheiros e seguir confiante, porque é uma competição muito importante e agora já focar no próximo jogo para tentar fazer uma outra boa atuação como grupo. A gente tem muita coisa a melhorar, a evoluir e a gente tem agora um grande jogo contra o Peru, um jogo que vai ser muito difícil, como todos são, e claro, a gente vai tentar evoluir e melhorar para fazer uma boa partida. Tá, esse é o Felipe Coutinho, essa seleção brasileira aqui na Rádio Seu Esporte 91.1. Você está no Giro de Clubes aqui na Bradesco Esportes FM, 6 horas e 56 minutos no Rio. Bradesco Esportes. Vamos falar de Rio de Janeiro aqui na Bradesco Esportes FM, porque o Matheus Cortez me chama trazendo informações dos clubes de menor investimento do Rio de Janeiro. Assim como na Série A, a questão do América e do Friburguense contra o rebaixamento está dando o que falar nos tribunais. Na Série B, o tribunal pode ser acionado também.
Vou começar falando do drama que vive Goytacás, Duque de Caxias e Gonçalense no Campeonato Carioca da Série B. Resta apenas uma rodada para o fim do campeonato e ambos os clubes estão lutando para escapar do rebaixamento. Vale lembrar que Séries e Belfor Roxo já estão confirmados na Terceirona de 2017. Com isso, resta apenas uma vaga para o rebaixamento. A situação mais tranquila é do Goytacás, que precisa apenas de uma vitória para escapar. O Gonçalense também depende das próprias forças, mas precisa obrigatoriamente da vitória. Já o Duque de Caxias terá somente que secar os oponentes, já que estará de folga na jornada derradeira. Ainda falando sobre os destaques da Série B, o atacante Rafael de Maria fez uma ótima campanha no Arte Sul, marcando 9 gols no Campeonato Carioca da Série B. E está se transferindo para o Metropolitano de Santa Catarina, onde vai disputar a Série D do Campeonato Brasileiro. Tá aí o Matheus Cortez falando do futebol do Rio de Janeiro. Seis horas e 58 minutos, hora de darmos um pulinho na Europa, pois o zagueiro Bailey é o primeiro reforço do United e o Ricardo Tavares traz esse noticiário. E o Manchester United já tem seu primeiro reforço da nova era José Mourinho. O clube anunciou a contratação de Eric Bailly, do Vila Real. O jogador assina contrato até 2020 e, de acordo com o jornal inglês The Guardian, o valor da contratação foi de aproximadamente 25 milhões de libras, ou 125 milhões de reais. Ricardo Tavares para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. E com o futebol internacional, a gente fica por aqui na Bradesco Esportes FM. Já volto com muito mais informações para vocês. Bradesco Esportes FM. Giro do futebol. Tudo o que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1. 8 horas 23 minutos, muito boa noite para você. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Eu sou Juan Rodrigues, estarei comandando as coisas por aqui, trazendo o noticiário do seu clube de coração e muito mais aqui na Bradesco Esportes FM. Vamos começar falando da equipe do Vasco da Gama. Vasco da Gama, que teve novidade no treinamento sendo realizado hoje em São Januário. O Madison retornou aos treinamentos junto com o grupo. Ele que se incomodava de incômodo na coxa e pode acabar tendo uma chance novamente com o técnico Jorginho, ele que é titular da posição e deu lugar ao Iago Pikachu nas últimas partidas. Tivemos aqui no Rio de Janeiro, nos donos da bola, a presença de Zinho, auxiliar técnico da equipe do Cruz Maltino. E uma das coisas que tem chamado muita atenção é a questão do físico. O Nenê, por exemplo, que desfalca na próxima partida, tem em média 86 minutos em campo em cada partida com o Vasco da Gama. Zinho vai falar sobre esse assunto. A gente tem lá o Capres, que faz um trabalho de recuperação maravilhoso. Nós temos nosso preparador físico, Joel Turtiga, que faz um trabalho sensacional, visto que o time do Vasco tem jogadores com a média de idade mais alta e os caras estão correndo um absurdo, né? Jogo de segunda divisão que a pegada é mais forte. Sabe como é que é isso? Os caras... Esse jogo agora contra o Joinville, a gente sabia que ia ser um jogo muito difícil, bola aérea, pegada, e a galera, até o Júlio César fala muito, se a gente igualar na pegada, a parte técnica do Vasco é melhor, então vai sobressair. Esse Zinho, auxiliar técnico da equipe do Vasco da Gama, e quem desfalca na próxima partida é o craque Nenê, que foi suspenso, né? Tomou o terceiro cartão amarelo. E Zinho vai falar sobre uma possível proposta, né? Questionado sobre o assunto, ele falou que o Cruz Maltino quer continuar com o jogador e conta bastante com o atleta para a sequência da competição. Pra gente não, né? Não é nem a nossa área, né? A minha e do Jorginho. A gente conta com o Nenê. Queremos o Nenê ali, que ele permaneça, é um jogador importantíssimo, é um craque, é um jogador de nível de seleção, que é muito importante para o nosso grupo. Lembrando que há rumores de que o futebol chinês iria investir no atleta, um clube lá da China. E vale lembrar também no Vasco da Gama que o Leandrão e o Thales brigam por vaga de titular na equipe. Vamos falar do Flamengo aqui na Rádio do Seu Esporte? Porque quem me
Me Chama é Mauro Santana. Um abraço a toda a galera ligada no Nossa Área, segunda edição no Rio e em São Paulo. E o Flamengo já oficializou a contratação de Hever, o zagueiro de 31 anos, liberado por empréstimo pelo Internacional pelo período de 1 ano. O jogador foi submetido a exames médicos e físicos na tarde de hoje, no Ninho do Urubu, em Vargem Grande, zona oeste do Rio de Janeiro. E em sendo aprovado, portanto, foi inclusive apresentado de maneira oficial. O atleta agora aguarda a regularização de seu contrato junto ao boletim informativo diário da Confederação Brasileira de Futebol para que possa ficar à disposição do técnico interino Zé Ricardo para o compromisso deste domingo diante do Figueirense no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Existe a possibilidade, desde que seu nome seja publicado no site da entidade até às 7 da noite de amanhã, o que já aconteceu com Rafael Vaz, o jogador que desde ontem está treinando com os novos companheiros. Seu nome já foi publicado e com isso a tendência é de que seja titular diante da equipe catarinense, já que Zé Ricardo não conta com César Martins, suspenso pela expulsão diante do Palmeiras no último domingo na derrota por 2-1 em Brasília, além de Juan, que segue entregue ao departamento médico se recuperando de uma lesão na coxa esquerda. Portanto, o Flamengo já apresentando seus 2 zagueiros e correndo contra o tempo para regularizá-los a tempo de que ambos sejam relacionados para a viagem a Florianópolis. Mauro Santana para a Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Esse é o Mauro trazendo as informações do Flamengo aqui em 91.1 no Rio de Janeiro. Hora de falarmos de futebol internacional, porque James Azevedo me chama com informação de possível interesse do Barcelona e do Atlético de Madrid. Eles querem um centroavante da seleção espanhola. Não é mesmo, James? Pelo futebol internacional, o atacante Nolito vai disputar a Eurocopa junto do time da Espanha, porém, vem protagonizando disputa também pela própria contratação, já que o Barcelona tentou trazer o jogador para o clube no início do ano. E agora, com o mercado espanhol de transferências aberto, outra tentativa deve ser realizada. Atualmente no Celta de Vigo, outra importante equipe que deve entrar na briga é o Atlético de Madrid, segundo o jornal AS da Espanha. De acordo com a publicação, o técnico Diego Simeone já estaria em negociações com o atleta. No atual time, Nolito tem contrato até junho de 2019 e não negociou a renovação para seguir na equipe. No Barcelona, o jogador se tornaria um reserva de luxo para o famoso trio de Messi, Suárez e Neymar. Um complicador para o caso do Barcelona seria que na tentativa anterior eles tentaram contratar o atleta sem custos e também sem cláusula de compra obrigatória, e isso acabou irritando os dirigentes do Celta. Portanto, segue acirrada a briga para contar com o Nolito no mercado europeu, e em breve novos capítulos dessa novela devem determinar o rumo do esportista no futebol. James Azevedo para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tá aí o James Azevedo com informação do futebol internacional. Aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, a gente segue com muitas informações para você. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tudo o que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1. Muito boa noite para você. Você está na rádio do seu esporte, a Bradesco Esportes FM. Obrigado por escolher a gente, a melhor rádio de esportes do Brasil e do mundo. Tudo que acontece no seu clube de coração, você acompanha primeiro aqui na Bradesco Esportes FM 91.1. Eu sou o Juan Rodrigues, estarei nesse break local trazendo informações aqui no Giro pelo Rio na Bradesco Esportes FM. E vamos falar do Botafogo, que teve apresentação de reforço. Camilo está chegando por aí para tentar ajudar a equipe do Botafogo e o Cadu Macri chega com informações.
Botafogo fez hoje mais uma atividade se preparando para o jogo de domingo com o Vitória dentro do estádio Raulino de Oliveira em Volta Redonda. E o técnico Ricardo Gomes optou pelo mistério e fechou o treino da imprensa. Mas dá para imaginar os retornos de Luiz Ricardo na lateral direita, Diogo Barbosa na lateral esquerda e Ayrton no setor de meio campo. E para o gol, o goleiro Sidão entrando na vaga de Elton Leite. Uma outra dúvida que paira é quanto à formação do meio campo do time de General Severiano. Se teremos o Salgueiro, ou então o GG, ou o Fernandes para compor ao lado do Leandrinho neste setor de meio campo. Uma boa notícia do Glorioso é que Rodrigo Pimpão, jogador que estava sendo aguardado pela diretoria para ser apresentado e anunciado de forma oficial, conseguiu uma documentação que o libera para aparecer no Rio de Janeiro. Ele inclusive já está na Cidade Maravilhosa e se apresenta para treinar com seus novos companheiros para, a partir do dia 20 de junho, estar à disposição do técnico Ricardo Gomes para a sequência do Campeonato Brasileiro. Cadu Macri para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Esse é o Cadu Macri com informações do Botafogo. E tivemos a apresentação de reforço, na verdade, aqui no Alvinegro, que foi o Camilo, né? Além do Pimpão, que vai se apresentar por aí. E vamos ouvir o que ele tem a falar sobre a pressão de jogar no Botafogo agora aqui na rádio do seu esporte. A pressão vai existir em qualquer lugar. A gente está num país onde o futebol é um amor que leva muita gente à loucura, né? Então eu fico lisonjeado, né, pela escolha, pelo presidente, pelo Antônio Lopes e o Ricardo, que investiram na minha contratação, fizeram de tudo para que eu possa vir. Então é com esse entusiasmo, com essa disposição que eu quero ajudar. O Camilo, que era sonho antigo do Botafogo, e vai se apresentar para a torcida falando das suas características. Representa muita coisa, né? Acho que eu vivo o melhor momento da minha carreira por tanta rodagem que eu já tive no futebol brasileiro. Então eu estou entusiasmado com tudo isso para que eu possa desempenhar o melhor papel. E minhas características é sempre de ser voluntário dentro do campo, taticamente e ofensivamente. E isso que fez com que nos últimos 2 anos eu tivesse acredito, um sucesso individual. Brasil! Hora de falarmos de seleção brasileira aqui na Rádio Seu Esporte. A Bradesco Esportes FM. Temos a palavra de alguns personagens da seleção. Vamos ouvir o Daniel Alves, lateral direito do Brasil, falando sobre o jogo diante do Haiti e também sobre a seleção brasileira. Não, como eu falei anteriormente, nem éramos tão mal e não somos tão espetaculares em função do resultado. A gente tem que se contaminar de coisas boas, temos que dar continuidade no nosso trabalho, temos que crer bastante no que estamos fazendo, estamos trabalhando muito duro, mas o resultado ele tem que acompanhar, senão o trabalho perde credibilidade. Eu acredito que estamos no caminho correto, estamos crescendo como equipe, mais além do resultado, e esse é o nosso objetivo. Esse é o lateral Daniel Alves. Vamos ouvir aqui também mais uma palavra aqui na Bradesco Esportes FM de Gabigol. Ele que é atacante da equipe do Santos, ao menos se apresentou como atacante da equipe do Santos e se apresentou também com gols. E na Bradesco Esportes FM ele vai falar sobre a possibilidade de ser titular na última partida do Brasil. Não, eu tô muito calmo, muito tranquilo como sempre. Vou tentar, se eu entrar, se eu também não entrar, tentar ajudar. Eu acho que isso não cabe a mim, cabe ao Dunga. Então eu tô muito feliz e muito contente pelo momento. Esse Gabigol, atacante da equipe do Brasil. Vamos falar um pouco de Copa América. Copa América que tem no grupo A, né, a participação da Colômbia já classificada com 6 pontos. Em segundo, os Estados Unidos tem 3 pontos. Na terceira colocação tem Paraguai e Costa Rica com 1 ponto na classificação. Lembrando que a terceira rodada desse grupo acontece no próximo sábado, com os Estados Unidos contra Paraguai e Colômbia contra a Costa Rica. No grupo B, temos aí a liderança da equipe do Brasil pelo número de pontos, 4 pontos. A equipe do Peru empatou com o Equador, tem 4 pontos também. O Equador, 2 pontos na competição. Lanterna é o Haiti, nenhum ponto. Temos no domingo a rodada desse grupo com Equador e Haiti. E às 9h30, Brasil e Peru. No grupo C tem o México que empolgou na primeira partida
líder com 3 pontos, e segunda Venezuela com 3 pontos também. Jamaica na terceira colocação não tem pontos, mesma situação do Uruguai, 0 ponto na classificação. E o jogo entre Uruguai e Venezuela já está acontecendo, e México e Jamaica jogam às 11 horas da noite. Grupo D, temos a liderança da Argentina com o Panamá em segundo com 3 pontos, Bolívia e Chile não pontuaram, e temos amanhã a próxima rodada com Chile contra Bolívia, Argentina contra a seleção do Panamá. 8 horas e 59 minutos no Rio. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Cidade do Esporte. Sabadão também é dia de informação na Bradesco Esportes FM. A partir do meio-dia, eu, Juan Rodrigues e toda a equipe fascinada por esportes em 91.1, chegamos com tudo do melhor para você. A prévia da rodada, bancada de opinião, entrevistas exclusivas e muito conteúdo. Vem, vamos nessa! Sábado, de meio-dia às 2 horas da tarde, te encontro aqui na Bradesco Esportes. Tudo que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1. E seguimos com muitas informações aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Eu sou o Juan Rodrigues e estou aqui com você até às 10 horas da noite, trazendo muitas informações do seu clube de coração na Bradesco Esportes FM. Vamos começar com o Flamengo, quem me chama é Mauro Santana. Um abraço a toda a galera ligada no Nossa Área, segunda edição no Rio e em São Paulo. E o Flamengo já oficializou a contratação de Hever, o zagueiro de 31 anos, liberado por empréstimo pelo Internacional pelo período de 1 ano. O jogador foi submetido a exames médicos e físicos na tarde de hoje, no Ninho do Urubu, em Vargem Grande, zona oeste do Rio de Janeiro. E em sendo aprovado, portanto, foi inclusive apresentado de maneira oficial. O atleta agora aguarda a regularização de seu contrato junto ao boletim informativo diário da Confederação Brasileira de Futebol para que possa ficar à disposição do técnico interino Zé Ricardo para o compromisso deste domingo diante do Figueirense no estádio Orlando Scarpelli em Florianópolis pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Existe a possibilidade desde que seu nome seja publicado no site da entidade até às 7 da noite de amanhã, o que já aconteceu com Rafael Vaz, o jogador que desde ontem está treinando com os novos companheiros. Seu nome já foi publicado e com isso a tendência é de que seja titular diante da equipe catarinense, já que Zé Ricardo não conta com César Martins, suspenso pela expulsão diante do Palmeiras no último domingo na derrota por 2-1 em Brasília, além de Juan, que segue entregue ao departamento médico se recuperando de uma lesão na coxa esquerda. Portanto, o Flamengo já apresentando seus 2 zagueiros e correndo contra o tempo para regularizá-los a tempo de que ambos sejam relacionados para a viagem a Florianópolis. Mauro Santana para a Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Na verdade era o Botafogo. Vamos de Cadu Macri, informações do Fogão. Botafogo fez hoje mais uma atividade se preparando para o jogo de domingo com vitória dentro do estádio Raulino de Oliveira em Volta Redonda. E o técnico Ricardo Gomes optou pelo mistério e fechou o treino da imprensa. Mas dá para imaginar os retornos de Luiz Ricardo na lateral direita, Diogo Barbosa na lateral esquerda e Ayrton no setor de meio campo. E para o gol, o goleiro Sidão entrando na vaga de Elton Leite. Uma outra dúvida que paira é quanto à formação do meio-campo do time de General Severiano. Se teremos o Salgueiro ou então o GG ou o Fernandes para compor ao lado do Leandrinho neste setor de meio campo. Uma boa notícia do Glorioso é que Rodrigo Pimpão, jogador que estava sendo aguardado pela diretoria para ser apresentado e anunciado de forma oficial, conseguiu uma documentação que o libera para aparecer no Rio de Janeiro. Ele inclusive já está na Cidade Maravilhosa e se apresenta para treinar com seus novos companheiros para, a partir do dia 20 de junho, estar à disposição do técnico Ricardo Gomes para a sequência do Campeonato Brasileiro. Cadu Macri para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte.
Agora sim, o Fluminense na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Gabriel Esquerdo chega com informações das Laranjeiras. Tudo bem, Gabriel? Tudo bem, Juan. Muito boa noite para você e para todo mundo que acompanha aqui a Bradesco Esportes FM. E depois de quase 2h30 à espera do atacante Fred nas Laranjeiras para conceder entrevista coletiva, não tivemos Fred. Fred não foi até a sede do Fluminense para falar com a imprensa. Apenas o presidente tricolor, Peter Simpson, falou com os jornalistas presentes na sede, no Salão Nobre da equipe em Laranjeiras, e falou um pouco sobre o Fred. Ele acredita que o Fred fez essa escolha por conta da família, a mulher dele está grávida, e explicou que esse teria sido o principal motivo para o atacante tricolor ex-atacante tricolor escolher ir para o Atlético Mineiro. Ele também falou sobre o Fluminense e a questão do contrato do Fred com o Atlético Mineiro. O Fluminense ainda não rescindiu o contrato com o atleta, restam apenas detalhes burocráticos para que Fred acerte seu contrato em definitivo com a equipe do Atlético Mineiro, e isso deve acontecer nessa semana, ou hoje, ou no máximo amanhã ainda. Fred deve acertar com o Atlético Mineiro, mas por enquanto Fred é jogador do Fluminense. Juan. Tá certo, esse Gabriel Esquerdo aqui na Bradesco Esportes FM, Rádio Seu Esporte. Vamos ouvir o Peter aqui na Bradesco Esportes FM. Olhando muito o futuro. Então hoje, claro, eu reconheço toda a contribuição que o atleta nos deu, mas nós estamos olhando para o futuro, nós estamos construindo um time para muitos anos, estamos construindo uma filosofia de maneira saudável, construir elencos fortes, mas com uma filosofia diferente. E isso faz parte desse processo todo, tanto que a gente vem investindo não só muito na base, como fazendo desenvolvimento em alto nível dos jogadores jovens do Fluminense, e até fazendo aquisições de atletas jovens que possam criar uma relação com o Fluminense de ídolo, uma relação de construção de carreira e de formação de um grande time, muitas vezes que demora 1, 2, 3 anos para maturar. Não estou dizendo que o Fluminense não tem ambições nesse campeonato. O Fluminense tem, o Fluminense acredita no elenco que tem, o Fluminense está trabalhando para reforçar o elenco dentro da necessidade que o elenco hoje demanda, para que a gente possa, sim, disputar colocações importantes nesse campeonato. O Fluminense vem passando por um processo de transformação muito grande, e eu acho que a saída de um ídolo, ela deixa saudades, mas não impede que o clube continue no seu foco de construir futuro. Eu acho que essa é a filosofia. Se realmente concretizado o negócio, temos 2 jovens extremamente promissores, camisa 9. Nós temos o Richardson, que foi uma aquisição, e nós temos o Pedro, que vem tendo um desempenho incrível no nosso sub-20, ainda bastante jovem, com pelo menos 2 anos de sub-20 pela frente, e que tem treinado também entre os profissionais. Então, volto a dizer, o foco do Fluminense é o crescimento sustentável. Então, discutir, alívio da folha. Não, o Fluminense não trabalha com resultados imediatistas de alívio de folha ou de gastos imediatos absurdos. O Fluminense trabalha com longo prazo. Há oportunidade, se o atleta tem uma vontade, o clube respeita, reconhece o seu passado e o clube continua com foco no seu trabalho. E eu acho que a gente tem desafios grandes. Não é só o sem treinamento, não foi só o desenvolvimento de Xerém, não é o trabalho de internacionalização, não é só o trabalho de redução da dívida proporcional entre os grandes clubes, não é só isso. Não é o aumento considerável de sócios que o clube teve no período. Acho que o clube tem desafios grandes. O clube tem que ter o objetivo de ter seu próprio estádio. Então o clube tem que pensar grande na construção no futuro. A gente, certeza que o Fred tem um lugar muito especial na galeria dos grandes heróis do Fluminense, mas o Fluminense tem que continuar construindo a sua marca, a sua história. No Vasco da Gama, técnico Jorginho pode contar com um reforço para a sequência da partida diante do Atlético Goianiense no próximo sábado. Trata-se do lateral Madison, que está recuperado devido a já ter treinado nesta quinta-feira com o grupo, se recuperou de um problema muscular na coxa. Para a partida, o técnico não pode contar com o meia Nenê, principal figura do Cruz Maltino. Zinho, auxiliar técnico da equipe, em entrevista aos donos da bola do Rio de Janeiro, afirmou desconhecer qualquer proposta de clube chinês
pelo atleta do Vasco da Gama. Pra gente não, né? Não é nem a nossa área, né? A minha e do Jorginho. A gente conta com o Nenê. Tá aí esse Zinho falando sobre a possibilidade de perder Nenê para a sequência dos campeonatos. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Valeu, galera. Fui! Tudo o que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1.